Oi, gente. É, fazer aí um desabafo, né? Não sei se vocês viram aí o caso que tá chocando todo mundo, principalmente as mães atípicas e com medo de que aconteça isso com seus filhos, né? Para quem não sabe o que aconteceu, uma criança de 6 anos, com nível de suporte 2 ou 3, passou por maus tratos, bullying por profissionais que seriam para cuidar, e foi lamentável. Por uma equipe. Eu acho que não foi um caso isolado de uma profissional. Ali, pelos áudios, parecem duas pessoas no recinto, com a chegada de uma pessoa que também parece ser um supervisor, também sugerindo colocar pimenta na mão da criança, caso ela não fizesse algum exercício, enfim. E aí vem várias coisas na nossa cabeça, né? Na minha cabeça, assim, tipo, a que nível chegamos? Né? A que nível chegamos no sentido de. Coloquei até um incenso, por isso que tá passando uma fumaça aqui para acalmar, gente, que eu fico assim. Eu falo, gente, eu não consigo entender. Porque parte não só de uma questão de conhecimento, mas uma questão ética e moral, sabe? Uma vez eu escrevi, lá no final do ano, há pouco tempo, um e-mail que dizia assim: afeto e moral a gente não consegue ensinar, a gente não consegue pedir, sabe? E eu continuo pensando assim, eu acho que por mais que se façam cursos, por mais que se tenham graduações, eu acho que existe um quê de humanidade, um quê de moral que faculdade nenhuma ensina, né? E diante dessa situação, a gente começa a pensar o que se pode fazer sobre as intervenções com autistas. Não é fácil trabalhar com autistas nível de suporte 2 e 3. E aí é o momento que, para quem trabalha, para quem deseja entrar nessa área, eu acho que precisamos ser muito sinceros. Eu não trabalho com nível de suporte 2 e 3, eu não trabalho com crianças, ou eu trabalho somente com adultos, ou esse trabalho eu vou para outro trabalho, ou, sabe? Enfim, e todos os profissionais de todas as disciplinas da área da saúde. E aí repensar essa questão aí dos planos de saúde que mal remuneram, que não dão condições nem físicas, nem técnicas, profissionais não sei se qualificados ou não, mas que precisam ser constantemente, não sei se só avaliados, né? E só supervisionados, mas, enfim, precisa algumas coisas serem modificadas, tá, gente? Então, assim, o meu pensamento é esse. E quanto algumas mães aqui atípicas estão me perguntando o que fazer, o que errar menos, vamos colocar assim, né? Quanto à escolha de um profissional. Eu acho que é a indicação, né, gente? A indicação é sempre uma questão assim que a gente pode se, errar menos, tá? Profissionais cansados não trabalham bem, a demanda muito grande, por vezes, é complexa, isso em todas as áreas, tá? Então, a gente, por vezes, tenta colocar um preço no serviço alheio
e que aquilo, depois que a gente tem um desgaste emocional, na boa, não tem preço. Uma violência psicológica não tem remédio depois, né? Então, o sofrimento que esse menino passou, eu não sei como vai se recuperar, sabe? Essa confiança abalada dessa mãe, eu não sei como vai se recuperar. Então, é por aí, né? Dizer assim, ah, a culpa foi da psicologia, a culpa foi da clínica, do plano, né? Essa culpa é dividida. E aí tem que se repensar as questões, tá? E aí é o que eu sugiro: pedir indicações para pessoas, né, que já conheçam o serviço daquele profissional, que já atendeu outros filhos de outras pessoas, que é um serviço ético, conversar, tirar muitas dúvidas antes de atender seu filho, entrevistar aquela pessoa, que aquela pessoa te passa uma confiança. E está sempre pedindo a devolutiva, né? Eu acho que você precisa confiar, né? E também, assim, isso não só na questão do psicólogo, mas na questão do médico. Por vezes, gente, a gente tem medo dos profissionais que atendem nossos filhos, sabe? E a gente não pode ter medo. Acabou a época do atendimento do doutor, que é verticalizado, sabe? Precisa ser horizontal. Então, um bom profissional é aquele que explica com mensagens claras, termos claros, sem tanto embromation. Se você não entendeu, peça para explicar. Não adianta falar as informações que você já tem no Google, que você já pega uma inteligência artificial e ela fala por você. Você precisa compreender, vocês precisam falar a mesma língua. Então, não entendeu? Explica. Intervenção, se você não está de acordo, busque outro profissional. Se você não concorda com alguma coisa, busque outro profissional. Eu sei que é cansativo, mas assim, não deu certo na primeira, vai na segunda, vai na terceira pessoa. Mas assim, não vá entregando esse tratamento a qualquer pessoa. Eu sei que a gente confia, a gente precisa confiar, a superproteção também é uma desgraça, né? Assim como escola, né? Então, as escolas também estão complexas, tudo é complexo em termos de autismo. E então, assim, medicalização também. Quais são os prejuízos que essa criança está tendo? Não para o outro, mas para ela mesma, né? É um dos vídeos aí que eu quero trazer também para vocês, né? É, medicalizar para quem? Para a criança ou para a sociedade? Então, são algumas das reflexões que eu fico observando assim muito. Normatizar não é a solução, sabe? Então, são algumas questões que, por vezes, às vezes, eu acho que eu sou muito direta e não trago para a internet algumas visões que eu tenho, mas eu acho que já está num ponto que tanta gente fala tanta besteira que eu acho que eu também preciso falar algumas coisas que não são tão besteiras, certo? Bom domingo.